gente hoje vai estar falando sobre a pornografia. E por que, irmãos, a gente está falando sobre a pornografia? A igreja brasileira, ela fala pouco sobre esse assunto, pois infelizmente a pornografia está alastrada no meio evangélico e vários líderes, pastores, obreiros, ministros estão envolvidos com esse pecado. E aí, como bate de frente com um pecado de estimação, aquele pecado que a pessoa está escondendo, mas não quer largar, acaba se falando pouco desse assunto. E, para falar a verdade, a Silamara até me perguntou agora, eu acho que eu nunca pedi tanta oração na minha vida, porque eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, a cobertura do pastor, dos líderes da terça-feira. Silamara, eu sempre estou falando com ela, ora por mim, da minha esposa que está me ajudando demais na oração, porque só para vocês terem uma ideia de como que isso é uma sujeira mesmo, é uma coisa muito diabólica. Existe um ministério, uma igreja, chamada XX Church, que é XX Church. Ela é uma igreja, um ministério especializado em tratar pessoas com vício em pornografia. E esse ministério, eu esqueci de colocar aqui, mas se eu não me engano tem 5 a 6 anos já de existência. E o líder dela, um dos fundadores, há pouco tempo agora, caiu no pecado sexual. Então, a Silamara até me perguntou assim, você está nervoso? Eu estou mais nervoso pela retaliação do que por estar falando aqui na frente de tanta gente. Então, com os irmãos, a primeira coisa que eu lhe pedi, os irmãos continuem orando pela minha vida e pela vida da minha família. Eu vou estar trazendo alguns dados aqui, só para os irmãos entenderem por que a gente está trazendo esse assunto. 80% do conteúdo da internet no mundo é sobre pornografia. 67% dos homens e 49% das mulheres dizem que a pornografia é algo aceitável. 35% dos downloads na internet são da pornografia ou sobre a pornografia. E 2,5 bilhões de e-mails pornográficos são trocados por dia. Descobriram, irmãos, agora isso é uma pesquisa recente, que 86% dos estupradores tentaram reproduzir as cenas dos vídeos pornôs com suas vítimas. Ou seja, ele teve a aptidão, a atitude de fazer aquilo com uma pessoa por causa da pornografia. No mundo, site de pornografia tem mais visitantes mensais do que Netflix, Amazon, Twitter juntos. Esses sites, irmãos, para quem não conhece, o Netflix é um site de streaming de vídeo, tem filmes, seriados, é muito visto, rende bilhões aos seus donos. O Amazon a mesma coisa, o Twitter aí, eu acho que todo mundo conhece. E sites de pornografia têm mais visitantes do que esses 3 juntos. E olha que esses 3 estão aí no top do ranking de visualizações. E foram em 2015, esses dados são do ano todo de 2015. 4 bilhões 392, obrigado, irmão. 392 milhões 486.580 horas foram gastas nos vídeos. 87 bilhões 849 milhões 731.608 de vídeos foram vistos. É uma média de 12 vídeos por pessoa no planeta. Agora, esses dados aí, irmãos, é de um só site. Não é de todos os sites da internet. Isso é um dado de um só site. E é claro que eu não coloquei aqui para eu não fazer marketing de site pornográfico, né? Mas isso é de um só site, esses dados aí. Esse mesmo site no Brasil, os brasileiros gastaram em média 7 minutos e 57 segundos e ocupam o 18º lugar no ranking de países. Os acessos deram por 50% em computadores, 45% celulares e 5% em tablets. Desse mesmo site aí que eu mostrei antes. Isso é no Brasil agora, em cada 4 brasileiros assistiu pornografia nos últimos 30 dias. E é uma pesquisa mais recente agora sobre as mulheres, que 22% das mulheres entrevistadas falaram a mesma coisa, que nos últimos 30 dias elas assistiram a pornografia. E em cada 4 pessoas que entram em sites pornôs são as mulheres. Então já não é uma coisa exclusiva do homem, do sexo masculino.
está se expandindo para a mulher também. No Brasil, gasta-se mais com pornografia do que com matrícula escolar. São 11 mil filmes pornográficos feitos no Brasil por ano. Eu até fiz uma conta rápida aqui. Em média, um filme ele tem 1 minuto e meio. Multiplicando isso por esses 11 mil filmes, daria 14.300 horas de filmes. Isso é só filme feito por produtora pornográfica, da indústria do pornô. Não é foto, não entra aí também esses vídeos caseiros, por aí, é só filme. Isso, irmãos, me deu a ideia de que no ano, eu até pesquisei ele, no ano a gente tem 8.500 horas, num ano. É quase que 2 anos só de filme pornô, só filme. A cada dia, 300 novos sites são lançados no Brasil. Porque parece que no mundo não há site suficiente. Então, a cada dia são 300 novos sites no Brasil. Existe mais de 1 bilhão de sites no mundo sobre pornografia. Para vocês terem ideia, quando eu fui atrás desse dado aqui, eu achei 78 milhões há 5 anos atrás. E eu fui buscar ele atualizado e descobri que agora já são mais de 1 bilhão de sites. No Brasil, estima-se, não é um número exato ainda, que 15 a 20% dos evangélicos são viciados em pornografia. E quando a gente fala viciado, é aquele que não consegue se livrar. Todo dia ele tem que ver. E esse número aqui, eu abaixei ele um pouco, porque quando eu li na pesquisa, ele aumentou. Mas como não é dado certo, eu preferi abaixar um pouco. Mas ele acha que é mais ainda. Em 56% dos divórcios, um dos cônjuges teve interesse obsessivo em sites pornográficos. Só para você ter ideia, irmãos, nos Estados Unidos, que é o mesmo pesquisador, ele estima que 10% dos evangélicos estão envolvidos com a pornografia. E lá nos Estados Unidos, gasta mais com pornografia do que com Coca-Cola, que é uma coisa que lá é igual água para eles. Isso é no Brasil, 15%, e esse dado é verídico, 15% dos jovens evangélicos vê pornografia com o namorado ou com a namorada. Isso é dado verídico no Brasil. Se pesquisarmos no Google o nome Jesus, temos 525 milhões de resultados. E se você pesquisar lá e botar para pesquisar só a imagem com esse nome, só esse nome Jesus, você vai encontrar conteúdo pornográfico. Mas se você for no mesmo Google e só escrever a palavra sex, que é sexo em inglês, nós temos 1,730 bilhões de resultados. Os irmãos entenderam por que a gente tem que falar sobre a pornografia? Porque isso, irmãos, é uma coisa que tem estado no meio das nossas famílias, no meio da nossa sociedade. Quando eu falo nossa sociedade, eu falo nossa sociedade evangélica. Não só o povo de Cordeiro, mas a nossa sociedade evangélica. E como ela é um pecado escondido, pouco se aparece, ela está alastrada. E muito pouco tem se falado sobre isso. E quando eu comecei a sentir o desejo, e eu nunca assim, pedi assim, para falar sobre isso, mas eu senti o desejo tão grande porque eu me deparei com um estudo do site UOL, falando sobre sexo na adolescência. E isso já tem uns 2 meses. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei assim, vou pedir Juliana para mim estar falando sobre isso com os adolescentes. E passou aquele momento, eu falei aquela terça-feira aqui, algo tocou no meu coração e eu falei assim, vou pedir a Hugo e Juliana para falar com os jovens. E eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, e depois da minha oração, algo tocou no meu coração, eu falei assim, eu preciso falar com a igreja. Irmãos, eu depois até me arrependo de pedir, porque eu sou muito tímido. Mas aquele dia eu mandei para tio Tito e falei, tio, assim que o senhor quiser, Deus toca no seu coração, deixa eu falar sobre esse tema. Eu tenho sentido isso no meu coração, para mim estar falando, e hoje aprove Deus, irmãos, eu estar aqui falando isso para vocês, para que a gente se livre dessa maldição. O que é a pornografia? A
palavra ela vem de junção de duas palavras do grego, que você vai achar como pornos, porneô ou porne, que significa ser prostituta, viver da prostituição, e da palavra grafo, que significa escrever, gravar. Então, pornografia significa tudo que se relaciona à devassidão sexual, obscenidade, licenciosidade, indecência, caráter imoral de publicações, gravuras, pinturas, cenas, gestos, linguagem. Observou, irmão? Cenas, gestos, linguagem. Também é conhecido como pornografia. Uma coisa que eu descobri é que existem dois tipos de pornografia. A softcore e a hardcore. A softcore é aquela pornografia que só contém situações sugestivas, nudez parcial ou total. Ela seria a foto da revista, ou a foto tirada por alguém, a foto que a gente recebe no e-mail, no WhatsApp. E a novela também, quando ela insinua embaixo do edredom ali, isso é pornografia também. Quando ela dá a entender que o casal foi para um quarto ter a sua relação, isso é pornografia também. Tudo isso é o dicionário que está dizendo. Aqui, irmãos, eu queria até abrir um parênteses aqui, para me trazer um dado para os pais agora. No mundo, são 640 milhões de usuários ativos nas redes sociais. Com isso, já são mais de 50 bilhões de fotos postadas, com quase 5 bilhões de linhas ativas de celulares no mundo. E no meio disso tudo estão as crianças. E olha esses dados sobre as crianças no mundo. 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas revelam que a média de ver pornografia pela primeira vez é de 9 anos de idade. 90% das crianças de 8 a 16 anos já têm convivido com a pornografia regularmente. Às vezes não com vício, mas sempre tendo uma foto, um vídeo, procurando na internet, às vezes uma vez por semana. Então, 90% das crianças de 8 a 16 anos já têm convivido desse jeito. E esse dado aqui é da indústria pornô realmente, que ela teve que expor isso, que 20 a 30% do tráfego vem das crianças. E aqui, irmãos, eu queria dizer que 70% dos aparelhos que as crianças acessam à pornografia, elas são compradas pelos pais. Por nós, pais. Eu lembro que aqui na igreja, eu tenho um testemunho que eu peguei para mim usar com minhas filhas. Que um pai veio falar comigo assim: eu só dou celular para minha filha quando ela completar 15 anos. Aí eu indaguei ele falou assim: não, porque ela vai ter a idade para saber administrar aquilo ali. E realmente eu acompanhei, porque isso já tem um tempo, e ele só deu o celular quando ela fez 15 anos. Eu tomei isso para mim. Você sabe por quê? Hoje tem acontecido dos filhos terem celulares, computadores, e os pais, muitas vezes, por não saber mexer, não acompanham o que tem o filho vivenciado naquilo ali. Não procuram saber com quem o filho tem conversado, o que o filho tem visto. E é seu papel, pai. Seu papel, mãe. Porque depois que seu filho já estiver no fundo do poço, viciado, travado nisso, fica mais difícil. Mas agora, quando você ainda tem o tempo, procure saber o que o seu filho tem visto. Procure entender e até ver com quem ele tem conversado. Pai, tomem cuidado com a pedofilia. A internet, irmãos, ela popularizou muito tudo. Eu estava pensando hoje de tarde e observando que antigamente a gente via algum comercial na TV sobre qualquer produto e às vezes demorava 3, 4 meses para o produto chegar aqui. E esses dias já tem alguns meses, desde ano passado, eu estava vendo um comercial sobre a Fanta Maracujá, e eu até pensei, falei, isso vai demorar a chegar aqui para me provar. E com menos de 15 dias que eu estava vendo o comercial, eu já achei ele no mercado.
Isso é internet. Por causa da internet ser uma coisa que, num clique, você consegue se conectar com outro lado do mundo, as próprias fabricantes de produtos já tiveram que acompanhar. Então, como é que ela ia entregar o produto se ela não tivesse essa organização? Elas se organizaram para espalhar tudo. Então, a gente tem que parar e começar a pensar que não tem mais essa história de que aqui vai demorar a chegar. Aqui vai chegar, irmãos, e chega rápido. Não ache que seu filho está livre da pedofilia, porque não está. O que eu estou te trazendo aqui é número real. Isso está acontecendo aqui, perto da gente. Eu lembro uma vez que eu fui num seminário de tecnologia e lá tinha um delegado da polícia de crimes da internet no Rio de Janeiro. E ele, na época, até trouxe o caso da Carolina Dickmann, como que foi, porque foram eles que investigaram, como que foi o caso. E ele nos mostrou uma conversa de um pedófilo com uma criança. Irmãos, eu duvido se você acha que é um pedófilo. Porque ele não se passa por um pedófilo. Para você ter ideia, ele começa a conversa se mostrando uma criança, da mesma idade. Aí, de repente, ele muda a conversa e ele fala que ele mentiu, mas que ele tinha, se ele estava falando que ele tinha 10, ele vai falar que ele tinha 18. Aí, de repente, ele começa, nessa idade, ele começa a ter perguntas sexuais com a criança. E a criança envolvida, talvez apaixonada, talvez achando que é um amigo, começa a se interagir nessa conversa. E aí ele começa a pedir fotos, vídeos. Isso está acontecendo, irmãos. E nisso, ele marca um encontro. Aí ele faz uma coisa. Ele marca um encontro e ele não vai no primeiro. Porque ele fica vigiando se tem alguém seguindo e se a criança foi sozinha. Porque ele contou que teve um histórico, nesse histórico que ele estava mostrando, a mãe descobriu. E a mãe descobriu quando a filha já estava assim, vamos botar no meio da história. E ela começou a conversar com esse pedófilo, fingindo ser a filha dela. E ele contou que marcou o encontro, o rapaz não foi. Só que a polícia também, tudo policial à paisana. Ninguém se moveu em nada. A mãe voltou em casa e falou, por que você não foi? Ele deu uma desculpa e não foi, mas falou assim, não, mas eu quero te encontrar e tal. E marcou. E nesse encontro ele foi. E graças a Deus ele foi preso. Que é menos um no mundo para combater os nossos filhos. Então, irmãos, tome cuidado. Tome muito cuidado. Pais, tomem cuidado. Procure saber. Se você às vezes não tem o conhecimento técnico para estar ali, vendo o que seu filho está vendo, procure alguém. Procure alguém que saiba mexer. Hoje, a maioria dos jovens aqui da igreja sabe já um pouco mais mexer em computador, em celular. Mas não deixe seu filho solto. Não deixe. Porque há predadores do inferno ir atrás dos seus filhos, irmãos. Cuidado, muito cuidado. Quando eu falei que eu parei até de pesquisar, irmãos, a Vanessa falou aqui dos jogos. Quando eu comecei a pesquisar, eu achei desenhos, muitos desenhos que minha filha via, agora não vê mais. Muitos desenhos. Discovery Kids, irmãos, toma cuidado. Toma cuidado. Eu não trouxe aqui porque eu ia ficar alongando, falando muita coisa, mas toma cuidado. É cenas assim que passam tão rápido pela nossa vista, mas quando pausadas, são claramente sexuais. É isso que a gente está jogando na cabeça dos nossos filhos. Então, toma cuidado. Discovery Kids é veneno. Toma cuidado. O segundo tipo de pornografia, a hardcore, além das anteriores, ela também contém os atos sexuais. Então, a hardcore, para exemplificar, ela é aquele conteúdo lícito, os filmes, pornôs, vídeos e tal. Com a internet, a pornografia se popularizou e se tornou acessível com muita facilidade a todos que têm acesso a ela. Antigamente existia uma certa dificuldade de se obter um filme pornô, porque a pessoa tinha que ir até uma locadora, encarar o atendente, aí se o atendente fosse um rapaz cristão, então já ficava contraído. Tinha todo esse processo para comprar uma revista, tinha que encarar o jornaleiro. Hoje em dia não. Qualquer celular simples, um smartphone mais simples que existe, com acesso à internet, tem acesso à pornografia. Então, por isso que ela se expandiu. Por isso que ela abriu um leque e se alastrou muito rápido. O acesso hoje a ela é muito fácil. Muito fácil. Como eu disse, quando a gente coloca Jesus e pesquisa imagens, se você for rodando, for descendo a página, for descendo, você vai encontrar alguma imagem pornô. Ou uma mulher com biquíni. A palavra é Jesus.
A indústria pornográfica, ela fatura aproximadamente 100 bilhões. E esse número mais interessante dele é que eles não divulgam. Alguns especialistas acham que esse número é muito maior. Como eles não divulgam, eles botaram esse número fazendo cálculos. Ela é uma indústria que cresce e fatura muito. Estima-se que ela fature, né, lucre 100 bilhões. E com isso ela se torna poderosa para influenciar governos no mundo todo para manter seus altos índices de lucro, e tudo isso silenciosamente. Por isso que ela não divulga quanto que ela ganha. Alguns governos têm tentado acabar com a pornografia. Na China, por exemplo, a internet ela tem firewalls que bloqueiam todo o acesso da internet e ao povo chinês, a todo o povo chinês. E se a pessoa quiser ter acesso a esse tipo de coisa lá, ela tem que conhecer alguns mecanismos técnicos para ela burlar esse sistema que tem lá. Aqui no Brasil a gente não tem nenhuma lei vigente, eu até procurei, eu até pedi para a Patrícia, mas eu acabei achando lá, não tem nenhuma lei vigente no país que regule ou que fale sobre isso. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, afirmou que a pornografia online estava corroendo a infância dos jovens e anunciou que todos os provedores de internet do Reino Unido teriam como padrão bloquear conteúdos adultos. Quem quisesse o acesso teria que comunicar o interesse. Agora, olha uma coisa, porque eu falei que ela não fatura e ela controla o governo. A União Europeia determinou que o tráfico de informações da internet no Reino Unido não tivesse qualquer tipo de interferência, porque isso, eles falavam que infringia a lei de liberdade e tal. Mas o David Cameron, ele peitou essa orientação do bloco e manteve a censura local. O estado norte-americano de Utah aprovou recentemente uma resolução que rotula a pornografia como crise de saúde pública. Para vocês terem ideia, eu procurei dados da Organização Mundial da Saúde sobre o que eles diziam sobre isso. E eu me senti assim, eu falei, meu Deus, é muita sujeira, irmãos. Eu me senti enojado, porque a Organização de Saúde quase que apoia. Começou a distribuir cartilhas para ensinar uma criança de 6 anos o que é o sexo. A nossa Organização Mundial da Saúde. Eu fiquei pensando, irmãos, e quanto mais, agora eu vou te falar uma coisa que me espantou mais ainda. Quem conhece Adolf Hitler, nazista, que matou milhões de pessoas por se achar superior a elas, ele, nesses 4 anos de ascensão ao poder, ele conseguiu uma coisa que ninguém conseguiu. Ele baniu a pornografia da Alemanha. E esse era um dos motivos que ele chamava a raça ariana de pura, porque eles não tinham acesso à pornografia. É claro que naquela época não existia internet, mas ele conseguiu algo que ninguém nunca tentou, talvez, naquela época, e que hoje não estão conseguindo. Adolf Hitler conseguiu. E eu fiquei pensando aqui, irmãos, de quem é o papel de alertar a sociedade? É mesmo dos nossos governantes? Ou é nós, a igreja? Porque é quem que tem que mostrar a luz ao mundo? É os governantes ou é a igreja? A igreja, ela não pode mais se calar, ficar prostrada em meio a isso tudo. Não pode, irmãos. Assim como você não deve deixar isso entrar na sua casa, você deve compartilhar para as outras pessoas que isso não deve entrar na casa delas. Porque isso só vai entrar para destruir a vida dessas pessoas, dessas famílias. Eu vou trazer aqui mais. Mas é o nosso papel. Quando eu estava procurando aqui, eu vi algumas pregações. Um dos pastores até perguntou: você se preocupa com o seu governante? Qual é o projeto dele como cristão? Porque isso tinha que estar em todo deputado, vereador cristão. Isso aqui tinha que estar. Algo que regule, se não for para proibir, mas que faça como na Inglaterra, que bloqueie, e quem quiser acesso tem que ir lá comunicar, botar um CPF, não sei. Mas para que as nossas crianças não tenham acesso livre a isso, fácil como é hoje. É o nosso papel como igreja, como servo de Deus aqui na terra. Nós temos que mostrar a luz ao mundo.
E eu aqui, irmãos, até dividi para que vocês entendam que a pornografia, porque muita gente acha que, principalmente as pessoas lá de fora, que a pornografia não tem nada a ver. A pornografia, ela pode, porque a gente pensa que é só o lado espiritual, mas ela atinge a nossa carne. Por isso que eu vou separar, eu vou falar primeiro da mente, depois da alma. A mente, ele é o nosso corpo. Estudos descobriram que quando você vê pornografia, você expõe seu corpo ao mesmo tipo de substância química que seu cérebro libera com drogas pesadas. Isso é estudo científico. E o que a droga faz com o usuário dela? O vício, a dependência. E é a mesma coisa que a pornografia faz. Ela começa a fazer com que você crie uma dependência e você quer mais, você quer ver mais, você começa a buscar novos desafios, começa a ver novos vídeos. Aí se você acha que já viu tudo, começa a pesquisar coisas novas que você não viu ainda. E você, quando você vê, você já está preso, acorrentado a ela. Eu cheguei a procurar testemunhos de pessoas que ficaram 10 horas seguidas vendo os vídeos pornôs. 10 horas seguidas, homens e mulheres. E eu trouxe aqui, irmãos, quantos conhecem esse rapaz aqui? É o Terry Crews, o Julius, do Todo Mundo Odeia o Chris. Eu quis trazer alguém de fora do meio evangélico para você entender. Esse rapaz aí, o Terry Crews, ele ano passado, ele postou um vídeo no Facebook, onde ele falava que por 5, 6 anos ele foi viciado em pornografia. Depois vocês podem pesquisar, lá tem lá no YouTube, ele contando o vídeo todo. Eu não trouxe porque é assim, 6, 7 minutos ia comer bastante tempo. Mas ele vem falar sobre a pornografia e como isso faz mal. E ele nesse vídeo ele fala assim, eu sei que alguns não vão concordar, mas o meu papel aqui é compartilhar o mal que isso faz. E ele falou uma coisa assim, abre aspas, quando o dia vira a noite e você continua assistindo, você provavelmente tem um problema. E o fácil acesso fez com que eu não tivesse limites. Isso afetou praticamente tudo em minha vida. Fecha aspas. Depois os irmãos podem procurar lá. Isso é ele, irmãos. Uma pessoa que é fora do mundo evangélico. Mas ele viu o problema que isso está fazendo. E fora, como ele, essa pessoa que ficou 10 horas, viu o problema também e quis se libertar. O que mais ela faz? Ela desvirtua como você olha para alguém. Seja o homem para a mulher ou a mulher para o homem, vira um objeto. Você começa a olhar para as pessoas como um objeto de desejo sexual. E começa a olhar para situações e tudo vira algo relacionado ao sexo. Porque não é só com as pessoas. Existem certas situações que a pessoa que já está presa àquilo ali, ela vai olhar uma situação e vai falar, ah lá, ó, o pastor, se o pastor estiver conversando com alguém ou uma mulher, ah lá, ó, o pastor já está com caso. Porque tudo que a pessoa começa a olhar é relacionado ao sexo. Tudo que a pessoa começa a olhar. Ela olha um objeto, ela já pensa alguma coisa sobre o sexo. Isso a pornografia faz com a mente da pessoa. Ela distorce o verdadeiro significado do sexo no casamento projetado por Deus. O marido com a mulher, ou a mulher com o marido, começa a tentar reproduzir tudo o que vê nos filmes, transformando o cônjuge em uma pessoa agressiva e insatisfeita no casamento, fazendo com que só se preocupe com a satisfação de si próprio. E a gente sabe, eu nem quero trazer assim, o sexo no casamento, mas a gente sabe que Deus fez isso para prazer dos dois e não de um só. Mas a pornografia desvirtua e a pessoa começa a pensar que só ela tem que sentir prazer naquele momento, ocasionando o divórcio, como vimos nos dados no começo. Se não tratado isso dentro do casamento, para você ter uma ideia, que eu anotei agora ali, que é uma coisa que eu tinha esquecido. Para você ter uma ideia, foi uma coisa que eu descobri ontem também. Existem sites, que também são considerados sites pornográficos, na internet, que são feitos para pessoas casadas. Só que é para pessoas casadas encontrarem outras pessoas casadas para ter um relacionamento casual. E quando essa pessoa estava me contando sobre esse site, ela falou que ela entrou para ver. Curiosidade, obrigado, pastor. Ela entrou por curiosidade.
E aí ela falou que fez lá um perfil e começou a vigiar. Aí mostra o local, a localização. E pasmem, irmãos, uma mulher de cordeiro puxou ele para conversar. Ele reconheceu a mulher. E quando aí ele foi e enviou a foto dele para a mulher. Quando a mulher viu, ele falou que ela apagou, sumiu com o perfil de lá. Ele não sabe se ela tem outro perfil falso. E até hoje, quando ela encontra ele na rua, ela vira, atravessa a rua, ele vê vergonha na cara dela, no rosto dela. É para você entender como a pornografia tá. No site aonde você entra para ter uma relação sexual com uma pessoa ocasionalmente. E é feito para casados. Não é para se relacionar com solteiros, é para casados com casados. Você sabe por quê? E ele me falou, quando ele estava me contando, ele falou assim, você sabe por que isso? Porque ter amante é difícil. Olha o que o inimigo está fazendo com as nossas famílias. A Bíblia diz que o inimigo é astuto. A gente acha que está fácil, que não tem nada, mas olha só. Quando a gente começa a lutar, você não vai adulterar, você não vai ter amante, você não vai adulterar, você não vai ter amante. Ele cria algo para ter uma correlação rápida, acabou, ninguém mais se vê, não precisa manter contato. Isso o inimigo tem tentado contra as nossas famílias. Mas em nome de Jesus ele não vai ser vitorioso. Você pode dar um amém por isso, irmãos? Agora, o que a pornografia faz com a alma? Primeiro, irmãos, ela nos afasta de Deus e das pessoas. E aqui eu trouxe Gênesis 3:10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e por isso me escondi. Isso foi Adão falando para Deus. Lá no jardim, depois de ter comido o fruto proibido, ele viu que estava nu e se escondeu, se afastou da presença de Deus por causa da pornografia, a nudez. Ele se afastou da presença de Deus. E o engraçado é que a Bíblia fala que eles se esconderam. Se esconderam. Tentaram se esconder. Aí eu imaginei e observei uma coisa. A pornografia, ela isola as pessoas. Ela acha e faz com que você ache que você é sozinho no mundo, que só você faz. Por isso que você não busca ajuda, por isso que você não busca a resolução do problema. Ela faz com que você se esconda. E a solidão, ela faz com que a pornografia, ao invés de diminuir, cresça. Isso é um problema. A solidão, ela não te ajuda, ela só te atrapalha. E Hebreus 12:14 diz: esforce-se para viver vida em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá Deus. Um cara que vive na pornografia tem como ser santo? Depois de tudo que eu trouxe para vocês aqui, que ela faz só no corpo, agora eu estou falando da alma. Tem como? Não tem, irmãos. Não existe. Por isso toma cuidado com o seu tempo sozinho. O pecado, ele cresce no segredo. Eu vou estar falando mais na frente. Ela, irmãos, é o começo de todo o pecado sexual. Dessa pesquisa, e eu comecei a observar que ela é a base. Porque quando o cara está ali, ou a mulher está ali, ela vai para o adultério, vai para a imoralidade, vai para o homossexualismo, para a pedofilia, para tudo. Tudo que tem a ver com imoralidade sexual, ela parte a partir da pornografia. Então ela é o começo de todo o pecado sexual. Ela torna o usuário e sua família escrava do diabo. Gênesis 9:25 nos conta uma história. Disse: maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Nessa passagem, Noé tinha se embebedado e ficado nu. Cã, um dos seus 3 filhos, entrou na tenda e viu o seu pai nu, ou seja, a nudez, a pornografia. Depois Noé, sóbrio, descobriu o que tinha acontecido e amaldiçoou o filho de Cã. Aqui vemos que os irmãos, como que a pornografia torna não só a sua vida escrava, mas a da sua família também. E aqui eu lembro de vocês do nosso vídeo, a nossa chamada. Vocês lembram como que
uma pessoa estava envolvida na pornografia, mas quando estavam todos reunidos na mesa e orando, os demônios da pornografia estavam lá. Então ela não torna só a sua vida. Porque muitas das vezes, às vezes solteiros aí podem dizer assim, mas sou eu que faço, isso não interfere em ninguém. Interfere na sua família. Você está trazendo ilegalidade. Toma cuidado. O inferno, irmão, ele tem uma área especializada nisso. Especializada na pornografia. Para te atrair de todo jeito que puder, mas vai te atrair. Todo jeito que puder. Ele tem uma área especializada. Então não ache que você só está fingindo e fazendo mal a você, ou que você não está fazendo mal a ninguém, como alguns dizem, porque está. Outra coisa, ela faz com que você esqueça a Deus, sua família, seu ministério. 2 Samuel 11:2 nos conta outra história. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aqui acho que todo mundo já conhece a história, que ele cai com Betseba, mata Urias. E eu comecei a observar aqui que naquele momento ele teve um encontro com a pornografia. Ali, quando fala ali a mulher tomando banho, foi quase uma pornografia explícita para ele. E ele esqueceu o seu ministério, esqueceu a Deus, esqueceu o seu reinado, esqueceu sua família, esqueceu tudo por causa daquele momento. E isso que a pornografia faz com as nossas vidas. Ela faz com que você esqueça de tudo, que você deixe tudo de lado. Assim como eu contei para vocês o testemunho do Júlio ali, do Terry Crews. Que ele falou que estava atingindo e afligindo tudo na vida dele. É isso que ela faz. Não pense você que só porque você trabalha na obra do Senhor, porque você lê muita Bíblia, porque se você não vigiar e começar a ver que... só vou ver um videozinho. É só um videozinho que me mandaram. Toma cuidado. Toma cuidado com esse videozinho, porque é perigoso demais. Ele precisa de uma brecha. Pode ser a menor que for, pode ser uma pequenininha foto. É dessa brecha que ele precisa para entrar. E aqui eu quero começar a falar como vencer. E eu ia colocar aqui, irmãos, como vencer a pornografia. Só que o Espírito Santo, ele falou no meu coração, não coloca isso não, coloca vencendo. Porque se eu colocasse como vencer, é como se eu estivesse limitando. Mas quando eu coloquei aqui vencendo, é porque eu quero profetizar para a sua vida, da sua família, seja para quem for. Que o Espírito Santo hoje não te trouxe aqui à toa. Não te trouxe para você aprender, só para você falar com alguém. Te trouxe para te proteger. Te trouxe para que, se você estiver passando por isso, para que você seja liberto. É por isso que está ali, vencendo a pornografia. O inimigo não vai poder controlar a sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, removendo a pedra, evite dar legalidade. Aprendemos em João capítulo 11, que para o milagre acontecer, ou a cura acontecer, primeiro precisamos agir. Primeiro Jesus pediu para que se retirasse a pedra. É por isso que, primeiramente, as coisas que eu quero falar primeiro, é o passo que você tem que dar. Porque a partir do passo que você começa a dar, Deus vai começar a trabalhar. A primeira coisa, irmãos, tira o computador e a TV do quarto. Deixe em lugares que seja comum a todos da casa. Não fica com tablet e celular em locais sozinhos. Se não tomarmos algumas medidas, sempre iremos ter uma porta de entrada para o mal, a legalidade. Devemos evitá-la, pois cada homem e mulher deve conhecer suas próprias limitações. Isso aqui é um ponto excepcional na nossa vida. A gente deve conhecer a nossa própria limitação, seja homem ou seja mulher. E assim, começamos a dar provas para Deus de que realmente queremos mudar. Por isso, evitar de ter o computador, TV no quarto, para que não seja chamado a ver a pornografia, ou ficar de madrugada no computador também é um perigo, pois é esse horário que o usuário sentirá mais facilidade para ver. Durma cedo, pois até os programas televisivos de madrugada têm a tendência de ter algum conteúdo pornográfico. E hoje a Globo criou um horário de novela aí 11 horas,
que a novela é quase uma novela pornográfica. Quase. Quase porque ela não tem um sexo explícito, mas é quase. Falta só isso. E é um horário que não é tão tarde, começa às 11 horas, se eu não me engano. É que ela fala que é uma novela rápida. Então, cuidado, durma cedo, desliga a televisão. Ou se você quiser ver televisão, liga lá no canal da Lagoinha. Procura vídeo do pastor pregando aqui na igreja. Mas se ocupe com outra coisa, irmãos. Não fica na televisão vendo porcaria, não. Procurar ficar o tempo necessário também na internet. Porque às vezes você vai mudar o computador, a TV do local, mas vai ficar usufruindo aquilo muito tempo. E se você já está envolvido nisso, o bom é que você controle o seu tempo. Controle. E outra, irmãos, às vezes a gente se preocupa tanto em ter as coisas que todo mundo tem, um celular que fala, que faz um monte de coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que é melhor? Você ir para o céu com um celular tijolão ou você ir para o inferno com o top celular do mundo? Toma cuidado com isso, irmãos. Se você não tem o controle, se você vê que você não consegue demonstrar essa passividade que precisa ter, então arranca isso da sua vida. Tira esse celular, smartphone de você, compra um celular que é parecido com esse que só liga. Isso aqui não é celular não, mas parece. Que só liga, para que você precise só disso, de ligar e enviar um SMS. Para que você, às vezes, não se sinta atraído, irmãos. Porque vocês lembram do vídeo que a gente passou? O menino estava estudando e ele foi chamado. É isso que a pornografia faz. Hoje, irmãos, a maioria dos sites que você entra, sempre tem aparecido pornografia do lado. Não, às vezes, diretamente, com mulheres todas nuas. Mas chamando, eu quero ter encontro com você, me chame aqui. Quanto aqui já viram isso? Hoje a maioria dos sites tem alguma chamadinha assim. Então isso te chama. Então se você não tem o controle, irmãos, procure para o céu, arranca esse celular da sua vida, compra um celular que só liga, até você aprender a se controlar. Isso não vai te fazer mal. Me permita usar o exemplo de vocês dois, de Nando e Nayara, me permita. Eu tenho aqueles dois ali como exemplo. Porque eles são tentados por nós da igreja a ter um WhatsApp. Vocês sabiam disso? Estou falando mentira? Todo mundo fala, rapaz, você facilita. Irmãos, facilita, ajuda. Mas se eles pensam, acho que vocês nunca tiveram, né? Mas se eles pensam que isso pode atrapalhar, olha o pensamento deles, nunca tiveram. Mas eles pensam, isso pode atrapalhar a minha vida com Deus. Se eles pensam só que pode atrapalhar, e já tiraram. E vocês vivem mal por não ter WhatsApp? Obrigado. Eu ia falar para usar, mas eu esqueci de falar com vocês antes. Mas é porque há muito tempo eu estou para contar isso para a igreja. Porque isso é um exemplo, irmãos. Não faz mal você, se você não consegue se controlar, se você consegue, amém, tenha. Mas se você não consegue controlar o seu tempo, não consegue, joga fora, irmãos. Busque a Deus. Deus é o nosso objetivo, o nosso alvo. Aleluia! Evite lugares que inspirem sensualidade. Grupo nas redes sociais ou em mensageiros como WhatsApp, que possam acontecer isso. Quando estamos no meio de pessoas que não têm a Bíblia como manual de vida, estaremos sempre sujeitos a receber uma foto, um vídeo pornô, em grupos que acham que isso é normal. A melhor opção é sair, se desvincular disso, pois ali será mais uma legalidade que o inimigo poderá ter na sua vida. E outra, cuidado com as amizades. Geralmente em grupos de amigos não cristãos, o assunto é quantas mulheres eu fiquei, o que eu fiz com a mulher, e agora até as mulheres estão assim, quantos homens que eu fiz, quantos homens que eu peguei, o que ele fez comigo. E isso tudo para alguém cristão. E o que você acha que quando você está ouvindo aquilo ali, você vai pensar? Você vai pensar em Jesus? Você acha que você vai pensar em Jesus naquele momento? Ou você vai pensar em se satisfazer aquele desejo? Porque é isso que vai te dar. O desejo sexual de provar tudo aquilo que você está ouvindo. Porque o ouvido também é um transmissor para o nosso coração. Toma cuidado.
Salmo 1 e 2 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Toma cuidado, irmãos. Foto, vídeo, para você ter ideia de como que a nossa lei diz sobre a pedofilia. Se você recebe um vídeo num grupo, o seu celular está automaticamente programado para baixar aquele vídeo. Você nem viu, mas se um policial chega, te toma o seu celular e aquele vídeo está no seu celular, você não pode ter visto, foi num grupo. Você é preso por estar produzindo pedofilia. Isso é a nossa lei, irmãos. Então toma cuidado. Se você sabe uma coisa que eu aprendi, e eu quero sempre estar repassando isso. Se você tem um grupo que tem conteúdos assim, saia dele. Da mesma forma como eu falei do celular, do WhatsApp, Facebook, para você tirar, saia de grupos assim. Ah, vou perder minhas amizades. Irmão, o melhor amigo é Jesus. O melhor amigo é Jesus. Saia desses grupos. Para vocês terem ideia do que aconteceu comigo, me chamaram para o grupo. Só que eu já conhecia quem estava lá. Olha só, o grupo era um grupo de trabalho de uma empresa. Mas assim, algumas pessoas eles chamavam de fora. Só que eu conhecia que lá, eu acho que eu ia ser eu e outras 3 pessoas evangélicas. Eu já sabia, já conhecia, porque muitas dessas pessoas que lá estão, que iam me mostrar coisas e eu nunca quis ver. E eu falei assim, não quero entrar não, muito obrigado. Irmãos, eu fui saber agora aos 20 dias que o patrão da empresa teve que vir interceder no grupo, porque no grupo não tinha mais conversa sobre trabalho, nem amizade, só tinha pornografia. O patrão veio falar comigo, a gente estava conversando informalmente, não foi nem sobre esse assunto, mas informalmente conversando, e ele veio falar. Aí ele estava falando sobre grupos de WhatsApp, e ele falou, rapaz, o grupo lá, eu falei assim, e nessa época eu tinha me pedido para me adicionar. E ele teve que intervir porque eu só tinha pornografia no grupo. Era quase um site pornô no WhatsApp. Área de trabalho, era um grupo de trabalho, não era um grupo de amigos. Ele teve que intervir. Aí ele até falou, se hoje você quiser entrar, hoje está tranquilo. Eu falei, não, obrigado. Prefiro nem tentar. Mas é isso que acontece. Saia disso, irmão. Se você receber alguma coisa, seja que por engano, apague, não fique olhando não. Se você já viu que é alguma coisa, porque muitas vezes nem baixa, fica aquela embaçada, e você já vê que apague. Não veja não. Porque tudo isso você está trazendo para dentro de você. Elevar os nossos pensamentos a Deus. Meditar dia a dia na sua palavra. Como eu já li o Salmo 1, 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A mente vazia, irmãos, qualquer um pode entrar. Qualquer um. Mas quando ela está ocupada pelo Espírito Santo, quando ela está ocupada pela palavra de Deus, não tem lugar para essas coisas não. Não tem lugar para essa porcaria, para essa coisa imunda que Satanás quer que nos influenciar. E aqui eu queria falar para os casados, pedir ajuda ao seu cônjuge. Observe isso aqui, irmãos. Os pesquisadores South Feldman e Craig Gross, que é do ministério XXX Church, que eu tinha falado no começo, chegaram à conclusão de que o vício em pornografia entre homens cristãos é resultado da falta de apoio de suas mulheres. Eles concluíram que, abre aspas, alguns homens não querem falar sobre isso com outros homens, mas nesta pesquisa nós compartilhamos com as mulheres que a única maneira de fazer um homem estar disposto a falar sobre o assunto é com sua esposa, por ele se sentir mais seguro. E ele só vai se sentir seguro se ele puder falar isso com ela sem pânico. Mas agora, muitos homens acreditam que suas esposas vão surtar e por isso ficam em silêncio. Então eles ficam presos. Não estou culpando as mulheres por isso. O homem deve estar disposto a se abrir para outros homens, mas muitas das vezes sua esposa é a única pessoa que ele compartilha com seu coração. Assim, na prática, esta torna-se uma área que ele não conversa com ninguém, fecha aspas, diagnosticou Gross. Ou seja, ele se torna preso por não falar, da mesma maneira que a mulher também se torna presa por não falar com seu marido.
Por isso que eu quero te falar, converse com seu marido, marido, converse com a sua mulher. Só que agora, se você, quem estiver ouvindo, haja com sabedoria. Você sabe por quê? Se uma pessoa ela te conta, tenha coragem de te contar que ela cometeu um pecado, é porque ela quer mudar, irmãos. O pastor aqui pode falar isso melhor do que eu. Alguém já veio te contar, pastor, um pecado para te afrontar? Se a pessoa for te contar, porque ela quer mudar. Então, mulher, homem, se você ouvir isso da sua esposa, haja com sabedoria. Haja com sabedoria. Ao invés de começar a criticar, a brigar, não entrega o seu marido ou a sua esposa na mão de Satanás, não. Porque nessa pesquisa que ele trouxe dados de que os homens ficaram tão presos que se entregaram de vez à pornografia e se divorciaram de suas mulheres. Então não deixa isso não, irmãs, irmãos. Converse. Se ele está nisso, você às vezes pode se sentir traída, mas ele trouxe nessa pesquisa que a mulher tem que entender que muitas das vezes o homem é atraído por certas situações e ele entra no meio disso, muitas vezes sem perceber. Então haja com sabedoria, mulher, haja com sabedoria, homem. Não brigue, não fica denigrindo, jogue mesmo o seu marido ou a sua esposa na mão de Satanás. Não fique desprezando ele por causa disso, mas comece com a oração. É isso que eu estou falando aqui, esses removendo as pedras aqui. A gente vai distribuir um papelzinho aí para que você leve isso, para que você guarde isso com você, entregue a alguém. As irmãs vão estar no final ali distribuindo. Então, irmãos, cuidado com isso, cuidado mesmo. E para os solteiros, pedir ajuda ao seu líder espiritual. Como eu já disse, o pecado da pornografia faz com que o usuário fique recluso e ache que não poderá contar com ninguém. Mas isso é mais uma mentira de Satanás. Ele adora mentir para a gente, irmãos. Para as nossas vidas. Pois você não está só. Várias pessoas passam por esse problema e o pecado cresce. E o pecado que cresce no segredo, como eu já disse, o pecado que está no segredo, ele tende só a crescer. Mas quando jogamos ele na luz, e quem que é a luz, irmãos? É Jesus, aleluias. Aonde a morte haverá vida. O que aconteceu lá em Ezequiel 37? No vale de ossos secos. A Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. Eu entendo ali que já estavam mortos há muito tempo. Você pode estar há muito tempo vivendo nisso, preso a isso. Mas quando foi exposto sobre a luz de Jesus, houve vida naquele local. E é o que vai acontecer com você, meu irmão. Eu tenho certeza disso. É a palavra de Deus que está dizendo, aleluias. Pastor, estou falando aqui, porque é uma área que o inimigo quer envergonhar. E muitas das vezes a pessoa não quer se abrir, mas se abre, irmãos, porque você precisa de ajuda. E nas pesquisas dizem que quando você fica nessa solidão, eu nem coloquei sobre isso, mas falei, estou repetindo, quando você fica nessa solidão, a tendência é que isso só vai crescer, porque você tem que satisfazer essa falta de companheirismo de alguém com alguma coisa, e a pornografia vai se encaixar nesse momento. Então cuidado com essa solidão, procure seu líder, uma pessoa de confiança cristã, uma pessoa às vezes de confiança, que você tem como líder espiritual na sua vida, para que você esteja falando com ela. E por último, irmãos, eu coloquei orar. Eu não coloquei orar porque é menos importante, é porque é o mais importante. Só que eu fiquei observando uma coisa e prestei atenção que o primeiro passo tem que ser nosso. O primeiro passo tem que ser do usuário, da pessoa que está vivendo ali. E se você ficar orando, mas não praticar tudo que eu coloquei acima, você não vai conseguir se livrar, porque só a oração sem a ação não vai dar o resultado. Então eu coloquei no final para que você entenda que é o mais importante, mas para que você entenda que tudo isso que está antes aí, o processo tem que ser passado por você. Você tem que viver esse processo. Você tem que tomar essas decisões.
Pedir ajuda a Deus é o mais importante. Ele sempre estará de braços abertos para te ajudar, pois ele sabe que não há um justo sequer na terra. Todos desviaram, como diz Romanos 3,12. Deus já sabe disso. Deus ele não está preocupado, meu irmão, com o seu pecado, ele está preocupado com o seu arrependimento. Essa é que é a preocupação do nosso Deus. Se ele estivesse preocupado com o seu pecado, ele nem deixaria Jesus morrer na cruz. Mas se ele deixou, é porque ele está preocupado com o seu arrependimento. Então se arrependa, irmãos. E para finalizar, Deus vai te ajudar a vencer. Coloca agora aí, Carol, o versículo, por favor. Apocalipse 18, 23, do versículo 18 ao 23. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei a grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Você entendeu quem é Jezabel ali, irmãos? É a pornografia. É a pornografia. Ela vai te trazer para a imoralidade. Aí Deus vem falando aqui, que conhece as suas obras, conhece o que você tem feito, ainda fala que você fazia melhor do que antes. Mas por causa da pornografia, você vai adoecer e seu caminho vai ser o inferno. Por isso que ele vem falar: arrependa-se. Arrependa-se. Volta lá, Carol, por favor. Arrependa-se. Porque a partir do momento, irmãos, que você se arrepender, isso aí vai acontecer. É a porta de entrada para Deus te ajudar. É o arrependimento. Porque eu aprendi, até estudando aqui, mais com ênfase ainda, que o verdadeiro arrependimento, irmãos, é aquele que a gente não volta atrás. É aquele que a gente para de praticar. Porque é fácil eu estar aqui, sair daqui hoje e falar: eu perdoo, Senhor. Eu não quero mais praticar. Mas quando chega amanhã, que eu falei, a gente ora, pediu arrependimento, não praticou nenhum daqueles atos ali. Amanhã deu a legalidade, tá de novo, se arrepende. E tá de novo, se arrepende. Até que um dia, sabe o que vai acontecer? O arrependimento não existe. Não existe. Você tem duas pessoas lutando dentro de você. E vai ganhar aquela que você alimenta mais. Quem você tem alimentado? Se é a carne ou o Espírito Santo dentro da sua vida. Por isso, irmãos, eu volto a te dizer: arrependa-se. E Deus vai te ajudar. Não há impossível para Ele. E você sabe o que Ele quer? Ele quer te ajudar. Ele quer estancar e fazer você se livrar disso. Dessa prisão que muitas das vezes você está, mas não percebe. Muitas das vezes seu filho está e você não percebe. Muitas das vezes alguém que você conhece está e você não percebe. E eu creio, irmão, que Deus, Ele vai libertar aquilo que você precisa que Ele liberte. Ele tem poder para isso. Amém? Queria agradecer minha oportunidade.